Olá, amantes do terror. Bem-vindos ao canal. Antes de iniciarmos, peço, por gentileza, que se inscreva e deixe seu gostei para fortalecer nosso trabalho. Agora, vamos ao relato. Isso aconteceu comigo no verão passado. Morávamos em uma casa duplex, que era alugada. Meu quarto ficava no primeiro andar, e o dos meus pais no térreo. Também tenho o hábito de ler livros até tarde da noite, já até 3 ou 4 da manhã. Quando nos mudamos recentemente, eu sempre ouvia o som de leves passos, como se alguém estivesse andando no recinto. Mas muitas vezes eu negligenciava o fato, pois pensava que poderia ser um cachorro de rua que tivesse entrado no pátio, já que eram muitos perto de nossa casa que tinham esse costume, pois a casa estava desocupada por mais de 6 meses antes de nos mudarmos. Meu quarto costumava esquentar no verão e eu tinha dificuldade para dormir lá, ao passo que o quarto dos meus pais era muito fresco e eles também tinham a cama mais fofa. Certo dia, meu pai foi para outra cidade a negócios, então minha mãe sugeriu que eu dormisse com ela naquela noite, pois éramos os únicos naquela casa grande. Eu concordei prontamente. Ao contrário do meu quarto, o quarto dos meus pais recebia um pouco de luz das lâmpadas da rua vizinha. Então minha mãe não mantinha nenhum tipo de luz acesa. Portanto, era uma escuridão total até que os olhos se ajustassem ao ambiente. Fui dormir cedo e fui acordada por uma dor no corpo. Isso foi resultado de um sonho que tive. Foi realmente muito estranho, o sonho, quase lúcido. Eu não estava no sonho, mas estava em algum lugar observando as coisas que aconteciam. No meu sonho, vi uma pessoa ser assassinada e depois enterrada por outras pessoas. Quando acordei, tinha agarrado minhas mãos com tanta força que meus dedos estavam queimando de dor e eu estava suando muito. Ainda quando acordei, pensei em ver as horas, pois estava com o celular embaixo da cama. Eu estava dormindo do lado esquerdo e minha mãe estava do lado direito. Olhei para o celular e eram 4 horas da manhã. Pensei em mudar de lado e me virei. Olhei para minha mãe, ela estava virada para o outro lado. Então pensei em olhar para a janela de onde vinha a luz. Lá vi 2 figuras sombrias em pé. Percebi que eram meninas. Elas não estavam do lado de fora da casa, mas dentro de nosso próprio quarto. Uma delas estava de joelhos, olhando diretamente para minha mãe, e a outra estava em pé atrás dela. Eu já assisti e li muitas coisas relacionadas ao paranormal. Então primeiro pensei que, como havia sido acordada por um pesadelo, poderia ser apenas um efeito colateral. Assim, esfreguei os olhos, mas eles ainda estavam lá e, de repente, a pessoa que estava de pé olhou para mim, e eu perdi o controle. Bati no ombro da minha mãe e pedi que ela acordasse. Quando ela acordou, olhei na direção das sombras e elas não estavam lá. Dei uma desculpa boba para minha mãe por tê-la acordado e voltei a dormir. No dia seguinte, meu pai voltou e eu fui mandado de volta para o meu quarto. Acordei novamente durante a noite com o som de crianças brincando ao redor. Achei que o barulho devia estar vindo dos vizinhos, pois eles tinham muitos hóspedes. Como de costume, verifiquei a hora no meu celular e eram exatamente 4 horas da manhã novamente. E, de repente, ouvi passos subindo as escadas. Prendi a respiração. Meus pais estavam dormindo profundamente no quarto deles no andar de baixo. Não poderia ser um ladrão ou um intruso, pois minha rua é vigiada à noite. Voltei a dormir. Na noite seguinte, acordei exatamente às 4 horas da manhã com o som de alguém batendo na minha porta.
Fiquei assustado e gritei pela minha mãe. Mas não havia como minha mãe ouvir meu grito, pois nossas portas estavam fechadas e ela sempre mantinha o ventilador, que é barulhento, na maior velocidade. As batidas pioraram, assim como meu estado, então liguei para meu pai e pedi que ele fosse ao meu quarto. Assim ele fez. Não havia ninguém na porta, mas eu ouvi claramente. Foi estranho, por algum motivo, eu ter acordado exatamente às 4 horas da manhã por 3 noites consecutivas e ter experimentado algo não natural. Depois de um mês desse incidente, fomos transferidos para outra casa. Nunca soube quem foram os próximos moradores, e não tenho notícias dessa casa até hoje. Mas, certamente, havia algo maligno naquele lugar. Espero que tenha gostado deste vídeo. Reforço o pedido para deixar seu gostei e inscrever-se no canal para nos ajudar e assim trazermos mais relatos para vocês. Você pode ter seu relato contado em vídeo nesse canal, basta enviar seu conto ou relato para o e-mail na descrição. Te vejo no próximo vídeo.